Bom dia a todos, me chamo Jorge Alfredo e, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao SEMEAD por esse espaço para trazer um pouco dos resultados da minha tese de doutorado, apresentado aí no primeiro semestre desse ano, né? Também aproveito para agradecer a professora Patrícia Guarnieri pelos anos de orientação, bem como Gustavo e Lechan, professores do estado de São Paulo, que me ajudaram, e também colegas de Gealogs, o nosso grupo de pesquisa, que me ajudou a formatar o trabalho intitulado Loop, Virtualização e Troca, Práticas de Gestão de Operações Sustentáveis na Cadeia Brasileira de Embalagens. Como contextualização, a gente traz o caos que a pandemia da Covid-19 trouxe para o cumprimento das metas ambientais, né? Como, por exemplo, o Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, em que diz que pelo menos 55% das emissões de CO2 tem que se reduzir, e isso está extremamente comprometido por conta da pandemia e dos seus efeitos econômicos trágicos, né? Também, quanto ao bloco europeu, percebe-se que lá também precisa melhorar quanto ao destino dos resíduos sólidos urbanos. Pelo menos 23% ainda são aterrados, ainda não são aproveitados de nenhuma forma, nem mesmo energeticamente. E nós, no Brasil, continuamos a perceber um aumento no volume de resíduos sólidos, né? Um brasileiro médio hoje gera mais de 1 quilograma por dia. Evidentemente, nas regiões mais ricas do país, esse número tende a aumentar. E a economia circular, então, vem como esse modelo caracterizado pela desaceleração no uso dos recursos e fechamento do ciclo produtivo, né? As cadeias de suprimento sofrem diversas barreiras tecnológicas, financeiras, institucionais para avançar, e ainda faltam os estudos que linkam sustentabilidade, gestão da cadeia de suprimentos e embalagens nesse contexto da economia circular. Por isso, o nosso paper visa analisar essa capacidade da empresa brasileira, das empresas, das organizações, de uma forma geral, atuantes no Brasil, a promover a criação de circuito, a promover a virtualização, bem como a troca entre os participantes, né? Foi utilizado o framework da Ellen MacArthur Foundation, em que lembra que essas são estratégias válidas para caminhar-se rumo à economia circular, né? Por isso, ou para isso, a logística reversa das embalagens é fundamental, sendo entendida, então, como essa movimentação não do fabricante para o consumidor final, e sim do consumidor final de volta para o fabricante, né? Seja para recuperar valor ou para disposição final ambientalmente adequada. Pós-venda ou pós-consumo, né? Como o Paulo Roberto Leite, professor Paulo Roberto Leite, traduziu aqui para o Brasil em 2003, entre outros autores, inclusive a professora Guarnieri, logo em seguida começou a pesquisar o tema, e hoje entende-se que a logística reversa é obrigatória para diversos setores, que está lá na Lei 12.305, de 2010. Então, fala-se em logística reversa no Brasil de uma forma mais ampla desde a sanção dessa lei, e stakeholders estão aí disputando poder e influência constantemente, né? Desde antes da sanção da lei, inclusive. Então, algumas práticas, quando a gente fala em loop, a gente está falando em visar o fechamento do ciclo, né, em recuperar valor para esse material através de reciclagem, reuso, recondicionamento, entre outras práticas. Virtualização está no sentido de utilizar práticas de desmaterialização ou de digitalização da cadeia, né? E exchange, então, é na busca dessas novas tecnologias, ampliar a troca entre os participantes de uma mesma cadeia de suprimentos. Outros trabalhos utilizaram o método Resolve, né, sejam revisões teóricas, sistemáticas de literatura, assim como estudos práticos que constatam esse vazio institucional no âmbito brasileiro, né? A presente pesquisa, então, ela é do tipo qualitativa, aplicada, descritiva, né, porque visa descrever o fenômeno observado, mostrar, então, em palavras e não em números, né, a realidade observada. A bola de neve foi utilizada como uma técnica de amostragem, a pesquisa documental, bem como as entrevistas em profundidade
com um roteiro semi-estruturado que passou pela validação de juízes, né? Diversos softwares foram utilizados, como o Mendeley para referências, o Zoom para as entrevistas e o NVivo para auxílio nessa análise, na categorização, para encontrar o núcleo de sujeito, né, na fala dos entrevistados. Então, foram 53 entrevistados que eu busquei por e-mail institucional, via LinkedIn, fui entrando nos grupos de WhatsApp aos poucos, né, por meio dessa técnica Snowball, que é altamente recomendada para que o pesquisador entre em grupos que não são dele, né? Então, eu consegui entrevistas com deputados, com promotores de justiça, com catadores de materiais recicláveis, com pessoas da esplanada dos ministérios, né? Que foi fundamental para fazer essa pesquisa. Bom, as categorias temáticas foram criadas tanto a priori quanto a posteriori. A priori, quando a literatura nos auxilia, e a posteriori, quando, depois da entrevista, você percebe que categorias podem ser criadas. Quanto à LUP, percebeu que a maioria alega não existir esse tipo de prática por conta de diversas barreiras entre a falta de sistema de coleta seletiva, falta de indústrias recicladoras, né? Esse âmbito desafiante, então, para criar, fazer da elite brasileira alguém que consuma, ou um segmento da sociedade que consuma de forma consciente, né? Ainda existem diversos materiais que não têm reciclabilidade, não têm comercialização quando chega no fim da vida útil, por exemplo, o BOPP, né? Então, eu fui trazendo trechos de entrevistas para ilustrar, bem como nuvens de palavras aí para indicar, sobretudo, a fala daqueles que dizem não haver criação de circuitos, loops, né? Mas tem algumas práticas que merecem ser destacadas. Por exemplo, a atuação dos ministérios públicos, a criação de legislação em alguns estados, por exemplo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Piauí, são estados que já estão mais avançados, quando linkam logística reversa com licenciamento ambiental, bem como a criação de pontos de entrega voluntária foi percebida em algumas regiões. Bom, sobre virtualização, a digitalização veio mais forte com a pandemia da Covid-19, né? Percebe-se algumas práticas de educação ambiental, mas a maioria diz que ainda estamos longe de ter uma cadeia digital ou tecnologias de beneficiamento para além das fim de tubo, né? Então, quanto ao Exchange, também foi visto que não se fala de softwares ou de aplicativos, ou Big Data, ou IoT, né? Ou outras tecnologias que possam nos auxiliar de aumentar o índice de reciclagem, de recuperação dos produtos. Bom, e das suas embalagens. Então, é um trabalho que cumpriu com os objetivos, porém ele é limitado porque ele não pegou as mudanças mais recentes da legislação, por exemplo, agora o Recicla Mais, em 2022, o Planares, que é o Plano Nacional, também de 2022, não entrou nesse trabalho. Mas ele traz contribuições no sentido de auxiliar decisões para ser tomadas na logística reversa, bem como preenche lacunas identificadas na literatura. Sugiro, então, como pesquisas posteriores, considerar outros frameworks, assim como outros segmentos que não são embalagens. Então, meu muito obrigado e ficam os meus contatos para quem quiser conversar mais sobre o assunto.